Então, vamos começar. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite do Diretório Acadêmico do curso de Biotecnologia da Universidade Federal de Goiás pelo convite. Sou professora Neguimar Carneiro, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Nós vamos falar um pouquinho sobre o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. HIV continua sendo um importante problema de saúde pública em todo o mundo, com uma carga de mais de 33 milhões de mortes até o momento. No entanto, com o aumento do acesso de medicamentos, diagnósticos e medidas eficazes, a infecção crônica pelo HIV tornou-se uma condição de saúde gerenciável e, consequentemente, uma melhora na qualidade dos indivíduos infectados. Em relação aos marcos importantes na história da pesquisa e do tratamento do HIV, podemos dizer que essa área, tem sido impressionante o ritmo da pesquisa, da descoberta do HIV. Em relação, podemos, por exemplo, citar que entre a descoberta do HIV e até a aprovação do primeiro medicamento para tratamento do HIV, o retroviral AZT, levaram-se poucos anos. E o HIV ele foi descoberto em 83, logo em seguida, em 1984, já tinha disponibilidade de kits para diagnóstico da infecção, um ensaio imunizimático e também a triagem nos bancos de sangue para o HIV. E várias evoluções em relação à história natural da infecção, como também a latência, o descobrimento da latência do vírus e outras medidas profiláticas importantes, como o uso e adesão correta do medicamento, pode prevenir a transmissão sexual e vesical do HIV. E outras medidas de prevenção importantes também, que foram propostas ao longo desse tempo, como também PEP, que é uma medida profilática pós-exposição, e o PrEP também, que é uma medida profilática pré-exposição. Então, tudo isso são marcos importantes na história e na pesquisa do tratamento do HIV. Em relação à epidemiologia do HIV, aproximadamente 37,7 milhões de pessoas estavam vivendo com HIV em 2020, segundo as estimativas da UNAIDS. 68 mil pessoas morreram por alguma complicação relacionada com a infecção. E aproximadamente 1,5 milhões de pessoas se infectaram recentemente com essa infecção. A epidemiologia do HIV, ela apresenta variação considerável entre os países e as regiões, sendo que a África subsaariana concentra 68% das infecções. A América Latina é responsável por 2,1 milhões de pessoas infectadas pelo HIV. Em relação ao Brasil, a prevalência estimada para o HIV é de 0,5% em adultos de 15 a 49 anos. Segundo o boletim epidemiológico, em 2019 foram diagnosticados 41 mil novos casos de HIV e 37 mil casos de AIDS. E de 2007 até junho de 2020, 243 mil casos de infecção foram notificados no Brasil, sendo que a região sudeste é a região que concentra o maior número de casos e a região centro-oeste, 7,6% do número de casos notificados. O nosso grupo de pesquisa, ele tem conduzido vários estudos sobre a epidemiologia do HIV, em diferentes segmentos populacionais. Recentemente, publicamos esses 4 artigos, e a publicação mostra que homens, que fazem sexo com homem, a prevalência foi 17,6%, em moradores de rua, 3,9%, e usuários de crack, foi 2,8%, em cortadores de cana, 0,3%. Em relação às metas da UNAIDS proposta no programa 90-90, o que significa esse programa? 90% das pessoas que foram diagnosticadas
sabe do seu estado sorológico. E dos 90 estão em tratamento antirretroviral. E destes 90 alcança a supressão viral. Essa é a meta proposta pela UNAIDS para 2020. Essa proposta ela não foi alcançada. Em 2020, relata, segundo os dados estimados pela UNAIDS, que 84% das pessoas infectadas sabem do seu estado sorológico, somente 73% estavam em tratamento com antirretroviral, 66% conseguiram suprimir a replicação viral. Em relação ao Brasil, de acordo com essa meta, 89% foram diagnosticados dos indivíduos infectados pelo HIV, 77% fazem uso de terapia antirretroviral e 90% dessas pessoas apresentaram carga viral indetectável. Entretanto, estima-se que 30% a 50% das pessoas infectadas com HIV permanecem sem diagnóstico, 30% dos pacientes elegíveis para o tratamento não começam em tempo hábil e apenas 32% das crianças com infecção por HIV estão em tratamento antirretroviral. Então, essas lacunas refletem um número ainda alto de morte, aproximadamente mais de 1 milhão de mortes relacionadas com HIV ocorre a cada ano. E que essa meta, por enquanto, ela não foi alcançada. Existem algumas mudanças que foram propostas pela Organização Mundial de Saúde, como o autoteste, como uma estratégia inovadora para diagnóstico e uma possibilidade de alcançar essas metas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse autoteste, a pessoa pode comprar esse autoteste em farmácia e ela mesma fazer o diagnóstico da infecção. Pode ser usado fluido oral ou então a punção digital, porque nós sabemos que o diagnóstico é a porta de entrada para o tratamento e prevenção desses indivíduos infectados. Então, se o tratamento é precoce, reduz substancialmente o risco de transmissão do HIV. E esse autoteste também, ele é importante principalmente para populações chaves, que são aquelas populações que têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde, que são os gays, outros HSH, ou seja, homens que fazem sexo com homens, população trans, profissionais do sexo e usuários de droga. Então, isso é uma estratégia inovadora em relação ao diagnóstico, o aumento do número de diagnóstico da infecção pelo HIV. Em relação ao vírus, classificação e morfologia do HIV, ele pertence à família Retroviridae, gênero lentivírus. Existem 2 tipos antigênicos do HIV, HIV1 e HIV2. O HIV1 ele é mais patogênico, mais virulento e ele é responsável pela pandemia mundial. Já o 2 é menos virulento, menos patogênico e ele se concentra em algumas regiões da África, algumas regiões da Europa. No Brasil também circula HIV2, em menor proporção. Em relação ao genoma do vírus, ele é formado por 2 moléculas de RNA de fita simples, polaridade positiva. Esse genoma, ele possui 3 genes principais que codificam as proteínas estruturais, que seria o gen GAG, Esse gen GAG, o gen POL e o gen ENV. O gen GAG, ele codifica as proteínas que vão formar o núcleo capsídeo e o capsídeo do vírus. Então, essas proteínas, são denominadas de P6, P9, P17 e P24. A proteína P24 é uma proteína muito importante, ela é utilizada para o diagnóstico precoce da infecção. Então, existem ensaios sorológicos, e que contém essa proteína. A região PO, ela codifica as enzimas virais essenciais para a replicação do vírus, como a transcriptase reversa, que é responsável pela transcrição reversa, transcrição de um RNA para um DNA, a integrase, que é uma enzima muito importante, que é ela que é responsável por fazer o transporte do genoma do vírus do citoplasma para o núcleo da célula, e também ela auxilia no processo de integração do genoma viral com o genoma da célula hospedeira. E a P10, protease, que ela é importante no processo de maturação desse vírus. Já o gen ENV,
ele tem as regiões que codificam as proteínas do envelope. Inicialmente, ele codifica uma glicoproteína precursora denominada GP160. Essa GP160, ela sofre um processo de clivagem por proteases virais e celulares, dando origem às glicoproteínas de superfície desse vírus, a GP120 e a GP41, que são glicoproteínas responsáveis pelo processo de absorção e fusão do vírus na célula. A partícula viral, ela mede em torno de 50 a 60 nanômetros, tem um núcleo capsídeo, uma simetria icosaédrica, e dentro desse núcleo, desse capsídeo, nós temos o genoma do HIV, que é formado por duas moléculas de RNA de fita simples, polaridade positiva, aonde também estão localizadas as enzimas, né, como a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Envolvendo esse genoma, nós temos uma capa proteica que é formada pela proteína P24 e, posteriormente, a matriz proteica pela proteína P17. É um vírus envelopado, o vírus HIV, do qual se projetam glicoproteínas. Então, nós temos a glicoproteína GP120 e também a glicoproteína transmembrana do envelope, denominada GP41. A replicação do HIV, o HIV é um retrovírus, portanto, ele é capaz de fazer a integração do seu genoma com o genoma da célula hospedeira, e este fato, né, tem implicação principalmente na cura do HIV. Então, é um dos fatos que dificulta o tratamento do HIV, a cura do HIV, né? Então, aqui, inicialmente, nós temos uma partícula viral e aqui as glicoproteínas. O receptor para o HIV são células CD4, e essas células são expressas em linfócitos T, macrófagos, né, monócitos, células dendríticas. Então, GP120, ela vem e liga-se a CD4, ocorre uma alteração conformacional nessa membrana e há uma expressão das quimiocinas, porque o HIV, para ele entrar na célula, ele precisa de duas ligações, a GP120 no CD4 e a proteína transmembrana GP41 nas quimiocinas. Após essa ligação, essas duas ligações, o vírus, como ele é um vírus envelopado, ocorre fusão do envelope viral com a membrana da célula. E, posteriormente, ocorre a penetração desse vírus, né, a penetração do núcleo capsídeo. E após o núcleo capsídeo penetrar no citoplasma da célula, ocorre o desnudamento, ou seja, a liberação desse genoma do HIV. E, inicialmente, ocorre uma transcrição reversa. E essa transcrição reversa, quem faz todo esse processo é a transcriptase. Então, a transcriptase, ela faz a leitura da sequência de nucleotídeos, dessa fita de RNA, e constrói uma fita de DNA. E, posteriormente, ela também faz uma leitura novamente e constrói outra fita de DNA complementar à primeira fita. Então, esse vírus, que inicialmente era um vírus com genoma RNA, após a transcrição reversa, ele passa um genoma de DNA de fita dupla. Todo o resto de fitas de RNA que, por acaso, ficar, né, elas são degradadas pela ribonuclease, que é uma proteína que faz parte do complexo da transcriptase. Após a transcrição reversa, ou seja, a construção desse cDNA, o cDNA ele é transportado para o núcleo dessa célula. Quem faz esse processo de transporte, auxilia esse processo de transporte, é a enzima integrase. Quando ele chega no núcleo da célula, ocorre o processo de integração, ou seja, ocorre a integração do seu genoma viral com o genoma da célula hospedeira. E depois, em seguida, vai ocorrer a etapa de transcrição, que é a formação do RNA mensageiro. Para que ocorra a transcrição, o vírus pega emprestado a DNA polimerase celular para fazer esse processo. E aí ele faz a transcrição, a formação de inúmeros RNA mensageiros,
Parte desses RNA mensageiro fica no núcleo para a formação de uma nova progênie viral e parte é transportado para o citoplasma da célula para ser lido pelos ribossomos, ou seja, a etapa de tradução, codificação das proteínas. E, posteriormente, ocorre o quê? A codificação dessas proteínas. As proteínas do envelope, as proteínas que vão formar o núcleo capsídeo. Depois, ocorre a montagem desse vírus, após a tradução de todas as proteínas, após a formação de uma nova progênie do vírus, ocorre a formação de uma nova partícula viral. E essa partícula viral, ela sai da célula por um processo denominado de brotamento. E, em seguida, ocorre a liberação e a maturação dessa partícula. Quando ocorre a maturação dessa partícula viral, ela está apta a infectar a próxima célula. Tá? Então, é assim que ocorre a replicação do HIV. O HIV, ele apresenta uma extensa variabilidade genética. E devido a essa extensa variabilidade genética, existe um sistema de classificação do HIV, que divide esse vírus em grupos, subtipos, subsubtipos e formas recombinantes. Então, o HIV, ele é classificado em 4 grupos, grupo M, N, O e P. O grupo M, ele é responsável, 90% dos casos, né, a responsabilidade é pelo grupo M, e esse grupo M, ele tem subtipos, né? Então, foram classificados até o momento 10 subtipos e, recentemente, o subtipo L, além das formas recombinantes. E nós temos também os subtipos. O subtipo A, ele tem o subtipo A1 até A6 e o F de F1 e F2. E as formas recombinantes? O que são formas recombinantes circulantes? Elas são caracterizadas pela formação de um genoma híbrido, e durante o processo de replicação ocorre a replicação entre subtipos diferentes. É considerada uma forma recombinante circulante quando ela é detectada em 3 indivíduos sem vínculo epidemiológico. Então, isso aqui para mostrar como é intensa, né, a variabilidade do HIV. Mas por que ocorre, né? Quais são os fatores que contribuem para essa alta diversidade do HIV? Para essa alta taxa, né, de recombinação genética e mutação. Então, o principal fator é a transcriptase reversa. Essa enzima, ela não tem atividade de reparo. Então, ela faz a leitura e ela não retorna para saber que aquela leitura está correta ou não. E também, a transcriptase reversa apresenta baixa afinidade com as fitas de RNA, proporcionando saltos durante a transcrição, gerando uma fita complementar híbrida na síntese do DNA. E, consequentemente, né, ocorre o quê? Substituições com inserções e deleções. E isso resulta nas mutações. E, posteriormente, vai resultar o quê? Em populações virais diversas que podem ser denominadas de quase espécie. Ou seja, pode acontecer isso, essa variabilidade, no mesmo indivíduo. E essa variabilidade, ela pode diferir em torno de até 10% no mesmo indivíduo. Além da transcriptase reversa, também contribui para a variabilidade genética do HIV a alta taxa de replicação viral. Aproximadamente, né, são produzidos 10 bilhões de partículas virais por dia. Além disso, um número elevado de indivíduos infectados. A distribuição geográfica dos subtipos e recombinantes do HIV também varia consideravelmente. Em uma revisão sistemática recente de 2019, mostrou que o subtipo mais prevalente mundial é o subtipo C, seguido do B, A, G e D, e a forma recombinante A e G. No Brasil, também apresenta diversidade genotípica, dependendo da região estudada. Na região centro-oeste, o subtipo mais prevalente é o subtipo B. Já na região sul, o subtipo mais prevalente é o subtipo C. Essa variabilidade genética do HIV, ela tem implicações no desenvolvimento de uma vacina, tem implicações
em relação à evolução clínica da doença, também, né, em relação aos testes diagnósticos, bem como a resistência aos medicamentos antirretrovirais. Como que ocorre a transmissão? A transmissão do HIV, o HIV ele é encontrado em tecidos linfóides e fluidos corpóreos. Então, ele é encontrado no sangue, no sêmen, na secreção vaginal, no fluido anal e no leite materno. Portanto, as principais vias de transmissão é sexual, parenteral, vesical e ocupacional. E fatores biológicos e comportamentais, eles determinam um risco maior ou um risco menor de transmissão do HIV. Dentre os fatores biológicos, nós podemos citar a carga viral, que é importantíssima em relação ao mecanismo de transmissão do HIV. Outro fator biológico é o estágio da doença. Dependendo do que estágio da doença o indivíduo se encontra, o risco de transmissão é maior ou menor, bem como a integridade e a vulnerabilidade da mucosa envolvida. Aí, quando eu estou falando de mucosa, eu estou falando de mucosa anal, vaginal e oral. A duração da exposição e as vias de transmissão, bem como a amostra viral transmitida. Em relação às mucosas, né, o epitélio anorretal, ele exibe a mais elevada probabilidade de transmissão do HIV. O risco de transmissão envolvendo esse epitélio é em torno de 0,3% a 5%. O epitélio vaginal, o risco é de 0,05% a 5%. O epitélio genital masculino é 0,04% a 0,14%. E mucosa oral é 0,01%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o sexo anal receptivo apresenta 18 vezes mais risco de transmissão do HIV quando comparado com o sexo vaginal. É claro que isso é excluindo a proteção do preservativo, né? Aí é sem preservativo, esse risco. E o risco de aquisição do HIV de uma fonte infectada, ela depende em relação à exposição parenteral. Se for a transmissão por via, né, transfusão de sangue, o risco é em torno de 9,2 vezes. Em relação ao uso de drogas injetáveis com compartilhamento de equipamentos, esse risco ele aumenta 63 vezes. Ferimento por picada de agulha, 23 vezes. Em relação à via sexual, o sexo anal receptivo, o risco é em torno de 138 vezes. Sexo anal insertivo, 11 vezes. Sexo vaginal receptivo, 8 vezes o risco. E sexo vaginal insertivo, né, receptivo eu falei, é 4 vezes. Já o sexo oral, seja ele receptivo ou insertivo, ele é baixo. E o risco de transmissão vertical eu estou falando sem a profilaxia, ou seja, sem o tratamento com retroviral, é 2,26 vezes. É claro que essa média de risco de transmissão, ela é influenciada por diversos fatores, fatores virais, fatores do hospedeiro, né? Isso é uma média que essa revisão recentemente trouxe. Em relação ao curso clínico da infecção pelo HIV, compreende-se 3 fases desse curso clínico. Então, nós podemos dizer que a infecção pelo HIV, ela pode ser dividida na infecção primária ou infecção aguda, posteriormente, uma fase crônica assintomática e depois a evolução para a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essas fases da infecção, elas são caracterizadas clínico e laboratorialmente por preditores. Quais são esses preditores? Contagem de CD4, carga viral, presença ou ausência de sintomas nos pacientes infectados. Em relação à infecção primária, nas 4 primeiras semanas após o contato com o vírus, acontece uma elevada replicação do vírus, ou seja, uma carga viral elevada e, consequentemente, uma queda de células CD4, porque esse vírus ele faz uma replicação lítica.
né? E nesse momento, aqui na infecção primária, o risco de transmissão é elevado, altíssimo risco de transmissão. Por quê? Porque o indivíduo ele está num estágio com elevada carga viral. 50 a 90% das pessoas na infecção primária podem apresentar sintomas inespecíficos, como febre, mialgia, mal-estar, dor de garganta, linfadenopatia, né, e outros, né? Após essa fase da infecção primária, né, tem aqui, a gente pode observar que tem uma resposta imunológica, né? Essa resposta imunológica, ela é mediada principalmente por CD8 e, consequentemente, tem uma queda da replicação viral. Existe aí um certo ajuste em relação ao sistema imune e à replicação do vírus. Também existe ocorre também uma restauração parcial de células CD4. E essa fase é denominada a fase crônica assintomática da infecção pelo HIV. Essa fase ela pode durar de 8 a 10 anos. Também, né, esse tempo vai depender de fatores virais e fatores do hospedeiro. Porque a gente tem aquelas pessoas que são progressores rápido, né? Então, que essa fase vai durar aproximadamente 3 anos. Aqueles que não são progressores rápidos, né? Que a gente pode dizer que dentro desse grupo está em após isso, né? Eu quero falar bem que aqui, durante a latência, o que ocorre durante a latência? A contagem de CD4, ela fica em torno de 350 células por milímetros cúbicos, ou seja, mantém uma certa estabilidade no sistema imune. E a carga viral, ela é extremamente baixa e, em alguns momentos, ela é indetectável nessa fase crônica da infecção. Mas o vírus, ele continua se replicando, né? O vírus, ele continua se replicando, mesmo após a fase assintomática. E essa replicação, ela acontece com uma queda substancial, né, significativa de CD4, e também uma elevação da carga viral e uma evolução para o quadro da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que ela é caracterizada pela contagem de CD4 abaixo de 200 células por milímetros cúbicos. Também ela é caracterizada com elevada carga viral e o surgimento de infecções oportunistas, que essas infecções elas podem ser por protozoários, vírus, bactérias, fungos, né? Infecções também no sistema nervoso central. Essa fase também é uma fase que tem alto risco de transmissão do HIV. Aqui é só para mostrar um esquema, né? O que acontece antes da infecção em relação à nossa contagem de células CD4, o azulzinho aqui é a representação do número de CD4, depois da infecção aguda, onde os vírus começam a infectar essas células CD4 e destrói CD4, né? E na infecção crônica que começa esse processo de reajuste entre o sistema imune e a replicação do HIV. E posteriormente, né, a evolução para a AIDS, onde a gente já não tem mais nada, praticamente quase nada, de CD4, né? Onde a nossa imunidade já está praticamente zerada. Quanto ao diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, durante a infecção, né, durante o curso clínico da infecção pelo HIV, surgem diversos marcadores. Na infecção primária, um marcador, na fase assintomática crônica, outro marcador, e assim vai. Então, aqui nós podemos observar nesse gráfico aqui, que tem marcadores RNA, DNA, P24, IgM, IgG. Então, o diagnóstico da infecção pelo HIV pode ser realizado por ensaios moleculares ou ensaios sorológicos. Esses ensaios sorológicos, eles podem ser um ELISA, um ensaio imunizimático, ou pode ser também teste rápido, que a gente chama de TR, né?
depende do estágio da infecção. Porque aproximadamente no início da infecção aqui, próximo assim, do 10º dia, ocorre um nível elevado de circulação de RNA viral. Então, nessa fase, é possível detectar o RNA viral por meio de ensaios moleculares, como a PCR. Posteriormente, por volta do 15º dia, começa a surgir, começa a circular também no sangue periférico o antígeno desse vírus, o P24, que nós falamos anteriormente, que é o antígeno que forma o capsídeo desse vírus. Então, nesse momento, é possível usar também ensaios sorológicos para fazer o diagnóstico da infecção. Esses ensaios sorológicos, eles têm que ser ensaios de 4ª geração, vou explicar daqui a pouco. E, posteriormente, por volta da 3ª semana, começa a surgir anticorpos. E esses anticorpos, inicialmente da classe IgM e posteriormente da classe IgG, que também pode ser utilizado como marcador de infecção. E como essa é a infecção persistente, crônica, esses marcadores, eles persistem por toda a vida do indivíduo, Então, uma vez infectado, ele está sempre ali com esses marcadores. O DNA proviral, ele também pode ser detectado na grande maioria dos pacientes em células mononucleares periféricas, do sangue periférico. Então, em relação ao diagnóstico, desde a descoberta do vírus, vocês viram que o vírus foi descoberto, em um ano. No próximo ano, a gente já tinha ensaios para detecção, para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Esses primeiros ensaios eram denominados ensaios de 1ª geração, que era o ELISA de 1ª geração. Então, de acordo com a evolução, com as pesquisas, esses ensaios também eles foram evoluindo e melhorando também a sensibilidade e a especificidade de diagnóstico e diminuindo o período de janela imunológica. Então, a gente pode observar que no ensaio sorológico de 1ª geração, o único marcador detectado era a IgG. Então, tinha que esperar o quê? A soroconversão daquele indivíduo, que poderia durar de 4 a 7 semanas, tá certo? Ele não é mais utilizado, esse ensaio, porque existem outros ensaios melhores. A 2ª geração já foi um ensaio que conseguia diferenciar uma infecção, provocada pelo HIV e pelo HIV-1 ou 2, mas o período de janela imunológica ainda continuava longo. O de 3ª geração, além do anticorpo IgG, foi incluído também o IgM. Então, é claro que diminuiu o período de janela imunológica, passou de 4 a 7 semanas para 3 a 5 semanas. E o de 4ª geração, que é o recomendado, que é o utilizado, além de fazer o diagnóstico de anticorpos, ele também faz o diagnóstico do antígeno, ou seja, ele faz o diagnóstico de uma infecção recente. E o período de janela imunológica é de 2 a 3 semanas. E esse ensaio é um ensaio recomendado. Então, a gente tem esse ensaio de 4ª geração, tanto o ELISA como o TR disponível. E depois, nós temos aqui os testes moleculares, Que aí a detecção, como eu disse anteriormente, a detecção por volta do 10º dia de infecção, já começa a circular o quê? Níveis de RNA que possam ser detectados pelos ensaios moleculares, como o ensaio de PCR, certo? Então, esses ensaios, é claro que também existem resultados, falso positivo, resultado falso negativo, que tem que ter cuidado, Aqui eu quis trazer para vocês o teste rápido TR, que ultimamente este é o ensaio mais utilizado para fazer diagnóstico da infecção pelo HIV. Por que ele é o mais utilizado? Porque esse teste ele não requer um laboratório com uma infraestrutura muito sofisticada. Você pode fazer esse teste em campanhas, Ou seja, monta uma tenda, pode usar esse teste para fazer diagnóstico ali naquele momento. E é um resultado que ele sai em poucos minutos, no máximo 30 minutos, você já tem um resultado desse teste.
Pode ser usado para fazer esse teste o sangue, o soro, a saliva, e a sensibilidade e especificidade desse teste é acima de 95%. E ele é um teste muito importante em alguns casos de conduta imediata. Ou seja, chega uma gestante no hospital, não conhece, não sabe o estado sorológico dessa gestante, faz o teste rápido. Também num acidente ocupacional no laboratório, fazer o teste rápido para ver, né, se aquele indivíduo já não estava infectado pelo HIV, né, porque pode ser que aquele indivíduo já estava infectado, não foi o acidente ocupacional que infectou aquele indivíduo, né, ou para saber, né, se realmente ele é um indivíduo de sangue, e vacinação recente contra a influenza. Mas também existem outros fatores técnicos relacionados à técnica, né, ao manuseio, o processo de fazer esse teste, né? Então, processo técnico mesmo, na hora da realização do teste, a consciência. E aqui eu trouxe também para vocês verem, né, visualizar o autoteste do HIV, que ele pode ser realizado, né, através do fluido oral. O próprio paciente, ele colhe esse fluido oral e depois ele tem uma canaleta, né, nessa canaleta aqui nós temos o controle e o teste. Esse fluido oral, ele vai ser direcionado até aqui no teste e aí vai dar o resultado, né, do teste. Se o controle for positivo e o teste for positivo, que é a formação dessas duas linhas vermelhas, significa que é soro positivo, tá? Mas tem que prestar atenção, porque esse teste ele tem que ser validado. O que é um teste validado? O controle do teste ele tem que estar funcionando, tá? E aqui, por exemplo, aqui é um teste negativo, o controle funcionou e não apareceu nenhuma linha aqui no lugar do teste, então esse indivíduo é negativo. E aqui é um teste que não está funcionando. Quanto ao tratamento da infecção pelo HIV, a AIDS, né? O tratamento antirretroviral existe há mais de 2 décadas, né? Esse tratamento ele está disponível há mais de 2 décadas e é um tratamento altamente eficaz. A gente sabe que ele não é um tratamento curativo, mas ele é altamente eficaz. Quando a pessoa faz, né, esse tratamento de forma adequada, faz uma adesão adequada a esse tratamento, toma o medicamento de uma forma correta, ocorre o quê? Uma supressão da replicação viral, quase, né, completamente ou quase completamente desse vírus, chegando a um ponto de não ser detectado carga viral naquele indivíduo que está sob tratamento com retrovirais. Mas também, né, se o indivíduo ele para de tomar esse medicamento, o vírus ele volta a se replicar, porque a gente falou anteriormente que esse vírus ele tem a capacidade de fazer latência. E também esse vírus ele faz integração do seu genoma viral com o genoma da célula hospedeira. E esses locais de integração, o medicamento ele não consegue chegar para eliminar esses vírus, né? Que seria também os reservatórios em relação à infecção pelo HIV. No Brasil, existe, né, esse tratamento, ele é gratuito, desde 1996, pelo Sistema Único de Saúde. E em 2013, esse medicamento ele foi disponibilizado para todos os pacientes soro reagente, né? Então, não existe nenhum protocolo. Se o indivíduo ele fez o diagnóstico, ele é positivo, ele pode iniciar esse tratamento. Esses medicamentos são medicamentos, né, que têm vários mecanismos de ação. Ele atua principalmente nas principais etapas do ciclo de replicação do vírus. Então, tem medicamentos que inibem a fusão desse vírus, né? Então, impede que ocorra a fusão desse vírus e impede que esse vírus entre.
Existem medicamentos que impedem a adsorção, que são inibidores, né, de adsorção. Existem os medicamentos denominados inibidores de transcriptase reversa. Esses inibidores de transcriptase reversa têm duas classes, um análogo de nucleosídeo e outro não análogo de nucleosídeo, então impede que ocorra a transcrição reversa, ou seja, a formação de um DNA a partir de um RNA, então o vírus não consegue se replicar. Tem inibidor de integrase e tem inibidor também de protease. E inibidor de maturação. E, então, todos esses medicamentos, né, existe um arsenal terapêutico imenso para o tratamento do HIV. Então, essa medicação geralmente é um regime, começa com um regime de 3 medicamentos, né? Esse não é um tratamento, um monotratamento, é um tratamento combinado com várias drogas para evitar exatamente o que? A replicação do HIV. Se você diminui ou você suprime a replicação do HIV, o que acontece? Você melhora, né, o sistema imunológico desse indivíduo e, consequentemente, você melhora também, né, o processo de infecção desse indivíduo, tá? O processo e a qualidade de vida desse indivíduo. As drogas disponíveis, né, com as drogas atuais, é possível erradicar o HIV? Então, não é possível. Não é possível por quê? Porque esse vírus, ele faz latência, né? Existem níveis residuais de replicação viral que podem não ser totalmente suprimidos em compartimentos anatômicos, né? Que são compartimentos privilegiados. Também a persistência em um pequeno conjunto de células com genomas integrados silenciosos que podem ser reativados, também disfunções imunes persistentes que falham no controle da replicação e reativação de células infectadas. Então, não é possível. Além disso, nós temos também os reservatórios, né? E esses reservatórios, eles são formados precocemente durante a infecção aguda. Então, durante a infecção aguda, aproximadamente 3 dias após o contato com o vírus já consegue formar, né, esses reservatórios, já consegue fazer a integração e formar esses reservatórios virais, tá certo? Então, por isso, e esses reservatórios, eles são invisíveis em relação ao sistema imune, que ele não consegue combater, e também não é afetado pelo tratamento antirretroviral. Aqui é só para mostrar, né, a era antes, né, como é que era a qualidade de vida do indivíduo antes do tratamento e posterior ao tratamento. Então, a gente viu que essa infecção tem a fase aguda, depois a fase sintomática e a fase de evolução para AIDS, né? Então, o que acontece? Se o indivíduo não tem, né, nenhum tipo de tratamento, o vírus ele continua se replicando e continua destruindo o sistema imunológico, né, destruindo o CD4. E, consequentemente, esse indivíduo ele vai evoluir para a AIDS, para a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas, se esse indivíduo ele faz uso da medicação, o que acontece com a replicação viral? Ela é praticamente suprimida, essa replicação viral. Então, não ocorre queda substancial de CD4. Então, a imunidade ela é mantida e, consequentemente, a qualidade do indivíduo infectado pelo HIV. Né? Então, não existe cura em relação ao HIV, mas existe o que? O tratamento, que é eficiente o tratamento. Então, quem pode ser tratado? Todo mundo. A recomendação atual, né, da Organização Mundial de Saúde é que o tratamento é para todos, né? Então, não existe limitações sobre a elegibilidade para a terapia antirretroviral. Então, todas as pessoas vivendo com HIV, elas podem ter acesso a esses medicamentos, né? Independente da faixa etária, independente do grupo, ela pode ter esse acesso a essa medicação. Mas a gente tem que lembrar, né, que antirretroviral, esses medicamentos, eles não são curativos. Então, se esses medicamentos forem interrompidos, o vírus volta a se replicar, né? Então, não existe uma estratégia que seja eficaz. A eficácia do tratamento é o quê?
você tomar o medicamento todos os dias e fazer adesão a esse tratamento antirretroviral. Essa é a eficácia do tratamento. Em relação ao avanço na prevenção do HIV, como até o momento não existe nenhuma vacina disponível, licenciada, aprovada contra o HIV, né? Então as medidas de prevenção, as medidas de controle dessa infecção, basicamente são medidas que têm como base orientação do paciente e medidas de prevenção e controle para reduzir a transmissão da infecção pelo HIV. Quais seriam essas medidas? Seriam as medidas, por exemplo, o uso de preservativo, tanto preservativo masculino e feminino, né? Isso seria uma das medidas. A circuncisão é uma medida de prevenção. Além disso, né, além de usar o preservativo masculino e feminino, a outra medida importante é diagnosticar e tratar todas as pessoas infectadas, porque se a pessoa está sob tratamento, o risco dessa pessoa infectada de transmitir o vírus é mínimo ou praticamente zero, né, dependendo da carga viral. Também políticas de redução de danos, né? Essas políticas são muito importantes, são aquelas pessoas que podem levar seringas usadas, né? E receber seringas novas. Imunizar contra outras ISTs, como o vírus da hepatite B, o vírus do papilomavírus, o papilomavírus humano também, né? Existe vacina, então imunizar. Prevenir a transmissão vertical através do uso, né, da terapêutica. Então, as mães que são HIV positivas, elas fazem uso da medicação antirretroviral para diminuir substancialmente o que é a carga viral e evitar a transmissão do HIV para o filho, né? Tratar todas as pessoas vivendo com HIV, testagem regular tanto para HIV como para outras ISTs, né? Além disso, nós temos a profilaxia pós-exposição, que é denominada PEP. Essa profilaxia pós-exposição, ela é altamente eficaz, né? É bem eficaz se né, essa profilaxia ela for usada no tempo certo, antes das 72 horas após o acidente ocupacional. Então, ela é denominada de PEP. Existe a profilaxia pré-exposição, que é uma profilaxia mais recente. Essa profilaxia também ela está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde no Brasil desde 2017, né? Então, desde 2017 existe essa possibilidade da profilaxia pré-exposição. Essa profilaxia pré-exposição é para todos? Não, não é para todos. Essa profilaxia é para aqueles grupos que apresentam maior risco de infecção pelo HIV, como populações-chave, né? Que a gente comentou anteriormente, gays, outros HSHs, população trans, usuário de drogas injetáveis, profissionais do sexo, né? Então, são pessoas que estão em alto risco de infecção. Essa profilaxia, em que ela consiste? Tomar, né, a medicação, tomar o medicamento toda semana para prevenir, né, uma infecção. Então, essa profilaxia, ela é realizada com dois tipos de medicamento antirretroviral. Então, né, por exemplo, você vai tomar hoje e amanhã você já está totalmente, né, vamos dizer, você já tem a prevenção. Não, demora se for, por exemplo, em relação ao sexo anal, você tem que estar sob o uso dessa pré-exposição ou essa profilaxia, o PrEP, por pelo menos 7 dias, e se for sexo vaginal, por pelo menos 20 dias. Então, estudos têm mostrado que a profilaxia pré-exposição, ela reduz o risco em 73%, a terapia antirretroviral, ou seja, o uso da medicação, ela diminui o risco de transmissão em 96%, circuncisão em 50% a 60%, né? E outras intervenções comportamentais mesmo, educação sexual, orientações, né, da população, principalmente para aquela população que tem dificuldade de acesso ao serviço de saúde, programas voltados, né, em relação à prevenção e controle do HIV. E, para finalizar,
eu gostaria de fazer algumas considerações finais, falar que o avanço na prevenção do HIV, que avanço é esse? O avanço no tratamento, o avanço no acesso dos serviços, que serviço? Serviço de diagnóstico, serviço de orientação, reduziram drasticamente o impacto do HIV e AIDS em todo o mundo. E agora, recentemente, o UNAIDS, Unesco, eles criaram uma plataforma online, né? Essa plataforma online é uma plataforma de informações sobre a infecção do HIV, essas informações usando uma linguagem acessível, uma linguagem correta, e o nome dessa plataforma deu positivo. E agora? É uma plataforma que ela tem um foco principalmente em jovens que tiveram um diagnóstico positivo para o HIV. Então, lá tem todas as informações, todas as dúvidas, né, que a pessoa, né, que a hora que ela recebe um diagnóstico do HIV, ela vai correndo para uma plataforma online para saber sobre essa infecção. Então, eu quis deixar aqui para vocês essa plataforma para que vocês também divulguem isso, né? Que isso é muito importante. Agora a gente está exatamente, né, chegando ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que seria 1º de dezembro, que é 1º de dezembro, e a logomarca, né, desse ano é Acabe com as desigualdades, como acabar com as desigualdades, né? Acabe com a AIDS, acabe com as pandemias. É o que? Proporcionar o diagnóstico dessas pessoas infectadas, né? Então, é isso a mensagem em relação à infecção pelo HIV. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela palestra, Megmar. Foi muito interessante. Aí a palavra-chave é a terapia antirretroviral, né, que foi bem falado na apresentação. E para ganhar o certificado precisa colocar elas no formulário que será disponibilizado no dia 10/12, no último dia do evento. E é isso. Muito obrigado, Megmar. De nada, tá? Muito obrigado e bom evento para vocês, tá ok? Obrigado. Tem alguma pergunta? Não, né? Não.